Oi, gente, espero que todos estejam bem. Hoje eu vim falar com vocês a respeito da hipnopédia. Alguém já ouviu falar? Hipnopédia vem de hipnose, isso mesmo. Mas ela é feita com crianças. É uma técnica que os pais podem usar para conversar com as crianças enquanto elas dormem, aquele sono assim mais profundo delas. Vou explicar como que funciona. Existe até uma lenda que, quando a pessoa dorme, você vai lá, pega no dedão do pé dela e faz uma pergunta para ela a qual você quer uma resposta e a pessoa vai te responder. Mas isso é uma lenda, né? Eu acho que a partir daí talvez se criou a hipnopédia ou através da hipnopédia se criou essa lenda. Mas isso funciona bem com crianças, porque o cérebro delas ainda está em desenvolvimento. E não há muitos relatos de adultos, mas vale a pena tentar. É que o adulto também, quando você vai conversar e tá dormindo, tem adulto que não acorda por nada nesse mundo, né? Pode cair a casa que tá lá dormindo. Mas tem aquelas pessoas que só de você chegar perto já acorda. Então não tem como funcionar. A hipnopédia ela precisa ser feita com a pessoa dormindo e naquele sono bem profundo. Então vamos lá, como que a gente faz? Você vai esperar a criança dormir, teu filho ou tua filha, tem que estar mais de 2 horas dormindo já, porque tem que ser aquele sono que tá em transe mesmo, sabe? Aquele sono bem profundo e para você poder usar a técnica, né, da hipnopédia que vem da hipnose, porque a pessoa está em transe, está naquele sono mais profundo. Então tá, você esperou dormir mais de 2 horas, você vai chegar pertinho da criança, pertinho do ouvido, com uma voz bem suave para não acordar essa criança. E você vai falar para ela o que você quer dela ou o que você deseja para ela. Por exemplo, vamos dizer que eu tenho um filho muito agitado, que é muito respondão, que é agressivo e eu quero que ele mude esse comportamento. Porque às vezes é só uma situação que tá deixando ele assim também, né? Ou pode ser da característica dele e se eu não frear isso em algum momento, isso vai se agravando. Então eu quero que ele seja menos agressivo. Eu vou esperar ele dormir, eu vou chegar pertinho do ouvidinho dele e vou falar bem mansamente, com a voz bem suave, para ele não acordar, mas de uma forma detalhada para que ele entenda, para que o cérebro dele processe a informação que eu estou passando. Então eu vou falar: oi fulano, ou oi meu filho, né? Se não quiser falar o nome. A mamãe veio aqui te dizer que você já está colocando para ele que ele tem essa necessidade. Você precisa ser mais calmo, mais tranquilo, conversar com a mamãe e com o papai de uma forma mais harmônica. Você precisa parar de gritar. A mamãe e o papai não gostam quando você grita porque não tem necessidade. Falar bem detalhadamente o que está acontecendo e o que você quer que ele mude. Porque o nosso cérebro, ele é assim, você precisa dizer exatamente o que é para ser feito. Por isso que tem pessoas que falam, não consigo nada, não faço nada, porque esse negócio de lei da atração não funciona. Não funciona mesmo. Você precisa detalhar o que você quer da sua vida para o seu cérebro entender todos os detalhes. Então você vai detalhar isso para o cérebro do seu filho. Ele vai absorver, sim, vai para o inconsciente dele, porque ele está dormindo. Então todas as palavras que você falar para ele nesse período vai para o inconsciente. Ele não vai entender na hora e nem é para entender na hora. Ele vai para o inconsciente, vai ficar armazenado e depois o inconsciente vai transformar isso em atitudes, em comportamentos dele no presente.
mas vai ficar escondidinho, ele não vai ter a consciência disso que aconteceu. Esse processo, a hipnopédia, ela precisa ser feita no mínimo 21 dias. Se você quiser fazer sempre, tiver essa disponibilidade, quiser fazer todos os dias, pode fazer. Ótimo, perfeito. Mas não há necessidade. Então, se você fizer no mínimo por 21 dias, o cérebro já vai entender como aquilo é fixo. É igual, vou dar o exemplo da dieta. A gente faz dieta tão difícil, tão difícil, tão difícil. Quando chega no 21º dia, 22º já não é tão mais difícil, porque o meu cérebro entendeu que aquilo é para sempre para mim. Então, ele é uma máquina. Ele vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Ele fez por 21 dias, ele vai continuar fazendo. Entende? Por mais que as informações às vezes se armazenem no meu inconsciente, mas eu vou ter aquela informação armazenada, em algum momento ela vem para mim. Tá? Então, o cérebro da criança, ele funciona da mesma forma, ele está em desenvolvimento, tudo, mas ele funciona assim, você fala bem certinho o que você quer, no mínimo 21 dias, fala de forma mansa, não deixa ele acordar, que o processo funciona e funciona bem, tem bastante estatísticas disso, de assim um progresso muito grande na criança. E durante o dia você pode reafirmar isso, para acionar os gatilhos que você colocou na hipnopédia. Então, por exemplo, durante o dia você pode continuar falando para ele: filho, você precisa ser mais calmo. Filho, você precisa conversar direito comigo. Então, ele vai talvez acionar algum gatilho ali no inconsciente dele que vai fazer ele repensar na ação dele. Isso independe da idade. São crianças, então assim, a gente não tem um relato exato de que funciona com crianças de tanto de idade, não existe muito isso, varia muito da criança, às vezes tem crianças que têm síndromes, que tem algum problema psíquico, isso também conta, né? A gente precisa levar em conta que daí a psique da criança não funciona tão bem ou da mesma forma que outra criança. Então, tudo varia, mas vale a pena tentar porque funciona bem. Eu sei porque eu já fiz, a hipnopédia já é muito antiga, e eu fiz com as minhas filhas e assim, eu tive resultados bem surpreendentes depois. Funcionou muito assim para determinados pontos ali que eu queria ajeitar e ficou, olha, foi muito legal. Então, eu falei tudo o que eu queria para minha criança. No final, eu sempre vou finalizar com uma frase de amor, de acolhimento, de carinho. Filho, a mãe te ama muito, estará sempre do seu lado, estou sempre aqui, você pode sempre contar comigo, sabe? Alguma coisa assim, para que ele também sinta esse carinho, que não é não estou repreendendo ele, eu estou dizendo que ele precisa mudar para que ele se sinta melhor, para que ele se desenvolva melhor e que eu estou ali com todo amor e carinho para ele ou para ela, né? Tá? Daí sempre finaliza ali com uma frase bem carinhosa. Então faz os 21 dias bem certinho, que isso vai ajudar muito. Concentração da criança, comportamentos, atitudes, até mesmo na fala, porque a gente vai falando e às vezes tem crianças que não falam direito ainda, o vocabulário muda, tá? Porque vai escutando você falar palavras legais, palavras diferentes para ela vai armazenando, vai guardando isso e uma hora utiliza, tá? Então é uma técnica legal que eu quis trazer para vocês. Às vezes as pessoas já sabiam, né? O que é, mas não lembrava do nome, não sabia qual era o nome, então é esse. Hipnopédia vem de hipnose por conta da criança estar em sono de transe. Ela está já em transe, então eu só coloco as palavras que eu quero para ela absorver, tá? É mais ou menos como a hipnose de clínica de adulto, só que daí o adulto está acordado, ele precisa saber o que está acontecendo com ele para ele poder colaborar.
E com a criança, nesse caso da hipnopédia, é diferente. Ela precisa estar dormindo em transe para que eu consiga conversar com ela, tá bom? Então, um beijo grande. O que eu tinha para trazer hoje era esse assunto. Não esquece de ativar o sininho, se inscrever e compartilhar. Vai que você tem alguém aí que precisa desse conteúdo, ajuda bastante. Beijo grande.